Olá, queridas almas, sejam bem-vindas ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 8 de maio de 2024. Bom dia, meus amados. Hoje venho aqui trazer mais uma vez uma mensagem que simboliza o momento que estamos passando como humanidade, porque não é somente aquilo que nós vemos em determinados lugares, mas o conjunto dos acontecimentos nesta casa de almas chamada Planeta Terra. Podemos dizer aqui que vamos falar sobre a ação e reação, a lei que rege os mundos de provas e expiações. Mais uma vez vamos martelar nessa tecla. Estamos concluindo um período, um ciclo, onde esta escola de almas serviu como um mundo de provas e expiações. As provas e as expiações são o resultado das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, porque nós temos a liberdade concedida pelo Criador de fazer aquilo que nós quisermos. Esta é a liberdade. Não há um Deus julgador, não há uma lei maior julgadora. Há uma condição de aprendizado, uma oportunidade. Viemos como fractal de uma alma mais evoluída, experienciar na limitação da consciência, mas com a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, de fazer no tempo de cada um as suas lições, o seu aprendizado, e também no tempo de cada um ascensionar. Obviamente que esse tempo era muito longo e muitas almas já ascensionaram antes, e as que estão hoje aqui neste planeta encarnadas são aquelas que têm uma chance de ascensionar, de passar na prova final, evoluir, ir para uma nova escola, um mundo de regeneração. Mas depende das escolhas. Alguns têm provas difíceis porque faltava muito aprendizado e deixaram tudo para a última hora. Outros têm pequenas provações porque estavam quase prontos na última encarnação antes desta. Mas enfim, independente de cada um, de cada situação, de cada condição, de cada grau de frequência que atingiu, todos que estão aqui têm oportunidades. Porém, como em todas as outras vidas anteriores, encarnações anteriores, a alma tem o seu livre-arbítrio de escolha. Nós não podemos julgar, mas podemos sim avaliar, porque a avaliação é uma comparação como está o meu caminhar em relação aos outros. Muitas lições que os outros atravessam, precisam passar, podem servir para mim também, para você, para outros. Isto é muito bom porque evita que todos nós tenhamos que passar pela mesma situação, quando nós podemos vivenciar essa situação e aprender sem a necessidade de passar por ela. Então nós vemos aqui hoje um tema que é propício porque realmente é um grande acontecimento natural. Enquanto acontecem as coisas longe, pouco ou nada podemos participar, avaliar, porque é sempre aquela coisa. Se não me afeta, não me interessa. Isso é um problema. Sinal que está faltando ainda alguma coisa. Está faltando algum aprendizado. Porém, quando as coisas começam a chegar no nosso quintal, como já foi dito tantas vezes, aí a coisa arrepia, porque está no nosso calcanhar. Nós temos aqui hoje uma situação muito grave em termos de situação
de dificuldade, um grau de dificuldade, de uma quantidade enorme de gente, de pessoas, que afeta direta e indiretamente muito mais do que somente aquelas que estão passando pelo problema. Nós vimos agora, nesses dias, o que aconteceu com o estado do Rio Grande do Sul e algumas partes de Santa Catarina, mas principalmente sobre o Rio Grande do Sul. E já há poucos dias atrás tinha acontecido partes do Uruguai, da Argentina. Vimos também em outros lugares do mundo. Vimos na China, vimos em outros lugares como lá no Oriente Médio, no deserto, nunca chove quase lá. Num dia choveu mais do que um ano. E já vem acontecendo há alguns anos esse movimento das águas. Em 2018, eu recebi a primeira vez uma mensagem canalizada que dizia: preste atenção no movimento das águas. Aí muitos falavam de tsunami, de isso e daquilo, e eu nunca acreditei muito nessa versão da tsunami, embora algumas sempre existiram. E algumas até ultimamente bastante graves. Mas, de fato, depois, à medida que o tempo foi passando, eu fiquei atento a esse movimento das águas. Vimos que começou a chover muito mais no deserto do que até então em toda a história conhecida. Vimos também várias enchentes, praticamente em todos os desertos do mundo. Nos últimos anos aconteceram verdadeiras enxurradas nas regiões desérticas. E agora, há poucas semanas, aquele problema lá em Dubai, principalmente. Mas essa semana tivemos aqui no sul do Brasil uma coisa extraordinária. Teve lugares que as medições chegaram a 800 milímetros em menos de uma semana. 800 milímetros significa 800 litros de água num metro quadrado. É quase uma caixa de 1000 litros. É bem pequena em termos de diâmetro, porque 1 metro não é muito, por altura suficiente para caber dentro dela 1000 litros de água, 800 litros para ser exato. Não há nada que suporte tanta água em pouco tempo. E foi o que nós vimos. Vimos, de fato, a tragédia apocalíptica. Aqueles que não estão vivendo isso, que não estão diretamente ligados a pessoas que estão nessas áreas, talvez não dão muita importância e, infelizmente, a mídia e os órgãos governamentais tentam deixar de lado para não criar um drama ainda maior. Eles não querem drama, eles querem tirar proveito de tudo, como sempre. Nós vimos aqui então 2 linhas de tempo. Quantas vezes falamos aqui 2 linhas de tempo? Muito bem visíveis agora. A linha da Nova Terra e a linha do exílio. Eu não sei mais o que o universo quer mostrar para que certas pessoas acordem. Quando se fala do ceifador, muitos deles já vieram e isso também é um ceifador. Vem tirar os grãozinhos que ainda dá para recolher. O resto vai ser queimado com a palha. A separação metafórica do joio e do trigo. Essas são as 2 linhas de tempo. A linha da Nova Terra, aquelas almas que estão prontas, aquelas que já têm dentro de si a compaixão, a sensibilidade, a solidariedade, a empatia, o amor incondicional e o respeito. Nós vemos ali nessa linha de tempo o altruísmo, a verdadeira cidadania, o compromisso humanitário. E vemos ali a grande oportunidade da ascensão,
dessas almas que já estão lapidadas. Nós vemos nessa linha de tempo a organização e a união dessas almas que estão prontas para a nova Terra, pois sabemos que a nova Terra será um mundo de cooperação. Já nós vamos ver então na outra linha de tempo, aquela que vai se afastar da nova Terra e vai levar todas aquelas almas que se afinam com aquela frequência. Nós vemos ali o deboche, a ignorância, o desprezo, a indiferença e o pior, muitas aproveitando como revanche, como se fosse um jogo de futebol, tripudiar o adversário na derrota. Bem feito, merece, por isso e por aquilo. Eu vi tantos comentários que eu diria aqui verdadeiras idiotices. Mas não vamos aqui entrar nessa frequência porque realmente nós somos humanos e ainda nos revoltamos com certas atitudes e nós não podemos baixar o nível da frequência porque graças a uma boa parcela da humanidade da Terra que consegue manter a frequência elevada, esse planeta não foi destruído, não passou pelo Armagedão e não vai passar. Portanto, infeliz daquele que contribui para a desgraça ainda maior. Contribui com a emanação de atos e ações e atitudes e pensamentos negativos que se somam à psicosfera da Terra negativa que depois o planeta precisa limpar. Já foi falado aqui tantas vezes que a Terra é uma consciência viva e ela está se limpando da negatividade criada pelos humanos indignos de estarem aqui. As pessoas dizem, mas o inocente está pagando. Não, ninguém é inocente. Nós vivemos todas as experiências em centenas, até mais de 1000 encarnações, e muitos de nós temos uma certa limpeza psíquica dentro dos nossos corpos etéricos. E passamos então pela dor física para fazer essa limpeza. E essa dor física não necessariamente é o desencarne, como muitos estão desencarnando agora por causa dessas tragédias, mas também aqueles, e principalmente aqueles que continuam encarnados. Aquele que foi não sente mais dor. Aquele que fica é que vai sofrer as consequências. Então, cada um vai limpar a sua psique, a fim de que possa atingir o nível de frequência da nova Terra. Se nós olharmos para o lado positivo, vemos que uma desgraça às vezes é o grande recurso que nos dá o passaporte para a nova Terra. Eu coloquei lá em final de 2022, numa postagem aqui, que a maior desgraça que uma alma pode ter que suportar, viver e presenciar, enfim, neste tempo final de transição planetária, seria não conseguir a frequência para a nova Terra. Não há desgraça pior que essa, porque arremete essa alma para um mundo muito primitivo, onde ela vai ter que passar centenas de milhares de anos reencarnando em provas e expiações. Fazer praticamente o trajeto novamente, aquilo que nós poderemos finalizar agora. Aquelas almas que sofrem estão se limpando. É o salvo-conduto que lhes dá direito à nova Terra. Aquelas almas que desencarnaram estavam no seu tempo. Por uma coisa ou outra, iriam desencarnar. Não é o motivo do desencarne, é o tempo do desencarne. Podia ser qualquer outra coisa. Era o tempo. Para desencarnar não precisa ter motivo. A alma escolhe uma situação. Pode ser uma doença, pode ser um ataque cardíaco, pode ser um afogamento, uma morte num incêndio, num acidente.
uma morte através de um assassinato, de um AVC, enfim, tem tantas formas de desencarnar. Então nós vemos nesta outra linha de tempo também negativa, que leva ao exílio, nós vemos aqui quanta coisa absurda. Nós vemos a falência do Estado. Nós falamos muitas vezes que todos os sistemas vão ser dissolvidos para que novos sistemas sejam implantados já com a frequência da nova Terra. O velho sistema, seja ele político, seja religioso, de ensino, energético, de produção, da saúde, qualquer coisa. Tudo isso vai colapsar porque não serve para a nova Terra. O que foi até aqui, serviu até aqui. Lembre-se que tem aquela famosa frase: e quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo do novo tempo. E estamos exatamente nesse ponto. Pode levar mais alguns anos, mas está aqui. Estamos no olho do furacão. Há muitos anos eu venho escrevendo e falando sobre isso, o ponto zero. O ponto zero é o ponto de convergência. Nós fizemos a curva. Agora é outra direção. Nada daquilo que era vai ser, embora tudo aquilo que foi serviu até aqui. Não podemos dizer que não serviu para nada. Serviu para tudo, mas não vai servir para mais nada, a não ser como uma experiência vivida. Permitamos que o novo chegue, mas é preciso nos permitir, de verdade. Não é da boca para fora, é vivenciar. Junto com a falência do Estado, nós vamos entender que o Estado nunca esteve a favor do seu povo, desde que nós conhecemos a história, que é recente, 2, 3 mil anos atrás, talvez. O Egito Antigo, a Grécia Antiga, tenham lá 7, 8 mil anos. Não conhecemos nada, mas sabemos que esse tipo de controle do Estado vem há centenas de milhares de anos, porque essas informações nos chegam via canalizações. Sempre os mesmos seres dominadores, comando da Terra, aqueles que tomaram a humanidade como sua propriedade. Só que chegou um ponto agora que o Estado parece de fato um elefante gordo, insaciável, que come tudo que está ao seu redor. Tira inclusive da boca dos outros. Aquele que traz o alimento, aquele que traz a contribuição dos seus impostos, a riqueza, ele é cada vez mais explorado em favor daquele elefante gordo que não serve para nada. Só serve para aparecer na frente da fotografia, para se promover. São frios e insensíveis, sem empatia. Fazem do seu cargo um meio de vida para se saciar. Viver às expensas do contribuinte, que paga tudo, cada vez com uma parcela maior do seu salário, do seu ganho, e quando precisa, o que recebe? Promessas vazias, que jamais serão cumpridas. Eu tive o desprazer de ver um governante pedindo para as pessoas colaborar com Pix numa conta para ajudar. Será que as pessoas já não colaboraram que chega? E não foi através de Pix da sua vontade, foi através da extorsão dos altíssimos encargos públicos. Isso é extorsão, não é contribuição. E mesmo assim agora pedem contribuição. Cadê o dinheiro das arrecadações? Bom, mas essa pergunta eu acho que nem é necessário, a gente sabe. Nós sabemos que hoje
tudo que é arrecadado não volta mais para o cidadão. Não volta mais para a infraestrutura, não volta mais para nada. São migalhas. Migalhas. Nós precisamos compreender isso e entender que o momento chegou ao extremo, no fim da linha. Algumas vezes eu disse essa frase. Eu sei que está chegando ao final, mas a corda ainda tem uns metros ainda enrolada. Eu quero ver até onde ela vai, até onde ela estica. Porque o final está aqui, próximo. Pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 3, mas não vai muito longe não. Nós sabemos que nesta década finalizaremos todos os eventos da grande transformação da Terra. E teremos depois sim mais umas 2 décadas ou até 3, quem sabe, onde nós vamos reconstruir essa belíssima casa planetária e acomodar devagarinho cada alma herdeira desta Terra. E as que não são herdeiras também aos poucos vão sendo removidas definitivamente. A limpeza, como eu coloquei também há uns tempos atrás, chegou ao nosso quintal. Estamos vendo o verdadeiro apocalipse, a verdade, nua e crua. Não vamos ver mais este controle voraz, insaciável sobre a humanidade, que realmente contribui para o progresso e o avanço deste planeta e dessa coletividade. Eu apenas deixo aqui uma lástima profundamente triste com certas situações que eu vi. Não foi contado, não. Eu vi. Pessoas simples, pessoas também da nossa humanidade que não estão naquele grupo do comando, mas estão lá servindo esse comando com as suas energias, com a sua consciência mental controlada. Existe, infelizmente, uma parcela no planeta Terra que deve estar, com certeza, em torno de 30%, pelo menos, da humanidade, que estão totalmente sendo controladas mentalmente. Quando nós falamos em implantes primários de controle da mente, é nisso que nós estamos dizendo. Há um controle mental. Pessoas que poderiam ascensionar, mas não vão à inoperância da sua consciência, simplesmente se deixam levar, acreditando. Uma pena. Acreditando que estão do lado certo. Não sabem o que estão seguindo. Levando tudo para o lado ideológico, como se fosse uma pelada de fim de semana, lá num campinho qualquer, querendo tirar proveito. Mesmo que o juiz errou, mas errou a nosso favor, tá bom. O resto não importa. Tá do nosso lado, tá do lado adversário. A divisão. Se deixaram levar pela divisão. A nova Terra não vai haver divisão. Portanto, a linha de tempo da nova Terra não aceita quem ainda divide, quem ainda coloca os de lá e os de cá. Somos uma casa única, planetária, uma família de almas única. Quem não sentir isso não está no caminho da linha de tempo da nova Terra. Nós vemos que certas pessoas acharam até bom. Que bom que o Rio Grande do Sul
porque tem esse lado da política, então que bom que estão sofrendo, bem feito. Eu vi outros comentários, e eu posso dizer porque eu vi na minha página, no meu canal. Comentário, não vou aqui citar nome, obviamente, mas deixei lá publicamente para que todos vejam a idiotice. Porque os produtores de uva da Serra Gaúcha, que produzem o vinho, escravizaram trabalhadores. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Foram empresas de fora que contrataram mão de obra e exploraram seus próprios contratados. As indústrias pagaram direitinho. Pagaram muito mais do que deviam pagar, inclusive. Mas a mídia, que é tão corrupta quanto os nossos dirigentes e controladores, se associa a isso. Esses seres idiotizados, implantados com chip, porque são verdadeiros chips mentais, aceitam, porque são programados para isso. Então, às vezes a gente se revolta com certas coisas, porque nós somos humanos, e é compreensível. Se um dia você se indignar com alguma coisa, não se culpe. Eu também, de vez em quando, fico indignado. Depois eu penso, poxa, tenho que trabalhar um pouco mais esse lado também, porque nos compadecer daquele que não está pronto para a nova terra é um exercício. Eu acho que quase que diário. Enfim, aqui, esta semana de tanta dor, de tanto sofrimento, temos uma frase vista em muitas páginas e muitos perfis que eu achei realmente propícia. Aquele que não sente a dor do outro não está pronto para a nova terra. Porque a empatia é sentir o que o outro precisa. Aquele que vai para a nova terra vai ser um mestre ascenso, porque ele ascensionou, e ele vai ser mentor de almas que vivem ainda em mundos de terceira dimensão. E o mentor tem que ter, em primeiríssima condição de consciência, a empatia, sentir o que o outro sente, porque não vai ser através de palavras que vai haver a comunicação, e ele vai sentir a necessidade do outro, ele vai ser através da empatia. Então, pensemos nisso. Pensemos nessa frase, muito oportuna neste momento de tanto sofrimento. Não é uma enchente qualquer, como tantas já vistas. É um fenômeno extraordinariamente grande, incompreensível. Eu diria, não é natural. Ele tem muitas vertentes. E que um dia nós compreenderemos tudo. Por ora, vamos apenas nos dar as mãos e parar com essa divisão que não tem sentido. Somos uma grande família e todos somos irmãos por causa disso. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.